Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Blau, o nosso podcast semanal. Vocês sabem que toda segunda-feira, às 8h30 da noite, a gente tá ao vivo e depois você pode acessar o nosso canal, pode ir lá dar o seu joinha, se inscreve, porque toda segunda-feira a gente tá ao vivo, mas você pode assistir aos vídeos depois que eles acabarem. Então, hoje a gente tem uma convidada muito especial, mas antes eu preciso falar que a gente tem o patrocínio da Ibegril, Ótica Espaço da Visão, não esqueçam, mande fazer seu óculos com a Ótica Espaço da Visão, Casa Matias e Cachorro Louco Hot Dogueria, que tem surpresa aí pra gente daqui a pouco. Sigam a gente também nas nossas redes sociais, a gente tem Facebook, Twitter, Instagram, podem seguir principalmente o nosso canal no YouTube, então, @podblapodcast. E hoje a gente vai falar com a nossa convidada, uma convidada super maravilhosa, ela é fantástica, eu tava conversando com ela aqui agora, jornalista, blogueira e pós-graduanda em marketing e mídias digitais. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o jornalismo além das redações. Andressa Miranda, seja muito bem-vinda, dá sua mensagem para o pessoal, dá seu oi. Ana, é um prazer estar aqui. Eu quero agradecer, primeiramente, eu acho que o jornalismo é uma pauta maravilhosa, sou suspeita em falar. Porém, os jornalistas têm costume de falar de todo mundo. Falar no sentido de dar notícia, tá, gente? Mas também tem aqueles bate-papos na redação, mas ainda não tem o costume de serem a pauta. E aí você pega no dia do jornalista ali, dia 7 de abril, é comum ali, já é clichê. Jornalista, hoje a pauta é você. Porém, é só naquele dia, é só um card, não passa daquilo ali. A gente precisa problematizar muita coisa dentro da profissão e precisa ir além das redações, porque existe uma vida fora dali. E essa vida fora dali é impactada com a profissão que a gente tem, né? Corre risco, adoece, fica mal, os filhos ficam um pouquinho de lado, às vezes, no bom sentido não, porque os filhos não devem ser segunda opção, acho que a família é prioridade ali, mas é muito difícil conciliar. Então, assim, que bom que alguém abriu esse espaço para a gente falar profundamente, até onde você perguntar, sobre isso. A gente tem muito papo hoje para rolar, mas eu quero começar bem do comecinho. Vou conversar aqui com a Andressa desde o comecinho. Ela estava me falando aqui que desde criança ela sempre sonhou em ser jornalista. Isso mesmo, tinha uma lista de profissões e jornalista era lá uma das primeiras? Como é que foi isso? Bem novinha mesmo, assim. Eu desde uns 6, 7 anos de idade eu já fui ali bem próxima, né, do microfone, já na formatura já falava ao microfone, quando ia apresentar trabalho na escola, era uma bancada de jornal, o professor já sabia, assim, era bancada de jornal apresentando. Então, aquilo foi intensificando no meu coração, eu acredito, eu até falei anteriormente aqui, no nosso bate-papo aqui de bastidores, que a comunicação, ela é muito além de querer aquilo ali, é uma missão mesmo. E aí, dentro disso, eu fui crescendo esse desejo. E aí a igreja precisou, no horário lá, nesse dia, sabe o que eu estava fazendo? Eu atendia telefone. E aí via como tudo mexia ali nos botões. Mas você atendia e tal. Telefone na igreja? Eu era telefonista do rádio. Né? Eu queria servir a igreja em alguma coisa e eu atendia o telefone. E aí o pastor faltou, eu disse, não pode, não é possível, as pessoas não podem ficar sem oração, não podem ficar sem nada, eu doida para estar lá, né, aí deu a desculpa. E aí eu simplesmente liguei, dei o negócio lá, o pause na música e comecei a falar e falava assim, parece que já tinha 1000 anos fazendo aquilo. E aí teve um culto à noite, o pastor disse, quem ouviu o programa de rádio hoje? Eu disse, vou ficar no banco, porque o banco naquela época era o quê? Era parar de fazer castigo? Tudo. Era castigo, sim. E eu disse, agora, aí todo mundo levantou a mão que tinha ouvido, tinha uma audiência muito grande. E aí ele falou, quem gostou? Aí todo mundo levantou a mão de novo. Eu digo, pronto, a fama veio, né? E aí depois disso ele falou, então a partir de hoje você está com o quadro. O pastor, por acaso, também não pôde mais. E eu vi que ali eu já me encontrei, eu orava pelas pessoas. Então foi uma coisa natural. Pode perceber que eu falo pouco, né? Eu não gosto muito de falar. E aí segui naquilo, assim, mas eu precisava do diploma, né? Chegou um momento que eu disse, não, eu quero muito além disso. Eu acho que se você tem uma responsabilidade com aquilo, você tem que buscar cada vez mais estudar. Eu costumo dizer que eu leio até bula de remédio. E é verdade. E aí eu não pulo nada, até aquela parte que diz que você está quase morrendo, eu leio tudo. Os efeitos colaterais, eu não leio, não. Eu leio. E no outro dia eu já estou sentindo.
E aí você falou que começou com a rádio da igreja, começou assim. E qual foi o próximo passo, né? Falou que teve o diploma, a questão do diploma, mas entre esse espaço aí trabalhou ainda em algumas outras coisas. Como é que foi essa vida? Isso era em Balsas. É em né? Balsas. Isso foi na cidade de Balsas, a terra da soja. Como é que foi 2002, eu acho. 2002. O quê? Eita, não vou falar, não pode falar. Pode falar, era uma pré-adolescente. Mais de 20 anos. E aí, como é que foi essa decisão de vir até São Luís, sair de Balsas e vir para São Luís? Foi atrás do seu diploma que você veio? Foi uma cobrança pessoal e, em seguida, uma cobrança profissional. Naquela época, a afiliada da Rede Globo estava exigindo que mesmo no interior, né, porque no interior é muito mais difícil você ter uma formação, não tem faculdade de jornalismo. Lá em Balsas só tinha agronomia. Hoje em dia, graças a Deus, já tem um curso de técnico em publicidade, alguma coisa assim, que é uma amiga minha que faz, e as pessoas já estão, de fato, tendo alguma profissionalização. Mas naquela época não tinha nada. E eu disse, então, eu vou tentar, e a sorte, né? Filho de pobre, minha amiga, tem que correr muito atrás. Meu pai é porteiro, minha mãe é bordadeira. Então, assim, não tinha nenhuma condição financeira. E eu disse, bom, eu passei minha vida toda antes disso na igreja, dizendo que tem que ter fé, que tem que acreditar e blá, 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 aquela coisa que é muito interessante, que eu considero até hoje como uma referência para mim. Eu falei, eu vou. E se for da vontade de Deus, vai acontecer. E aí foi acontecendo. Toda vez que eu queria ir embora daqui, de repente, magicamente, claro que eu não acredito que foi magicamente, surgiu uma proposta, um amigo não podia ir, alguém me ligava, era uma viagem, era documentário do governo, foi acontecendo. Mas eu tive que vir. Então, assim, eu usava o mesmo sapato por, acho que 1 ano, mais ou menos. Quando chovia, que ele desgastava. E aí... Era hora de trocar. De trocar. Ganhava a roupa dos amigos, ganhava o sapato dos amigos. Cheguei a dormir tipo um colchonetezinho, porque não tinha cama ainda. Eu, às vezes, me cobria com plástico, porque tinha muito furinho e eu morava numa área de um menor valor para pagar. Então, assim, paguei um preço, eu digo que bem alto, financeiro. Acaba que a gente valoriza bastante, né? Nossa, hoje em dia eu digo assim, minha amiga, se eu tô chegando em alguns lugares, se eu consigo me posicionar a respeito disso, e quando eu digo que ninguém hoje em dia mais me coloca nenhuma rédea, e eu tenho as minhas próprias regras, é porque algum dia, em muitos anos da minha vida, alguém colocou. Hoje em dia eu digo, não, agora chega. Eu sei o que eu passei para estar onde eu estou. Eu sei o que eu passei para sentar aqui com você. Quem diria? Um dia a pessoa disse, essa daí, quem é essa aí? Não sabe nem segurar microfone? Eu digo, pois eu vou aprender. 1 hora, hoje eu não estou nem segurando. Tudo é aprendível. E é um espaço que você conquista, né? Então a gente sabe que leva um tempo até você chegar, né? Até você conquistar esse espaço. E aí esse tempo entre a faculdade, é tudo um trabalho muito, para jornalistas principalmente, né? Que você tem que passar por vários perrengues, várias coisas. Então conta pra gente aqui como foi sua primeira experiência na TV. Eu vou compartilhar aqui a minha. Eu tava quase morrendo de nervoso. A gente fala com uma câmera assim, né? Eu acho que hoje em dia eu fico mais nervosa falando para uma plateia muito grande do que para uma câmera. Sim. Como é que foi a tua experiência? Tava no rádio, alguém achou muito interessante a voz, não sei o quê, e eu gostava de estar ali meio que escondida, mas aí ela ligou e disse assim, eu tô precisando de uma apresentadora para a TV para entrevistar Dedé Santana. Eu falei, meu amor, eu não tenho essa capacidade, como é que eu vou entrevistar um homem desse? Eu não sei nem para onde é que vai. E eu Dedé Santana da Turma do Didi. Esse mesmo. E ele, Os Trapalhões, era Trapalhões? Ele já tinha se convertido nessa época, então era uma entrevista de igreja, era um programa de igreja também, e eu fui, me tremi igual o Vara Verde, fui. Não gostei de nada disso, mas queria. Não gostou de apresentar? Não gostei, porque eu sentei lá, eu não sabia nem para onde é que ia, para onde é que eu olhava, como se posicionava. Mas eu fui, porque naturalmente foi surgindo ou se sentiu meio tenso? Como é que foi quase isso? Morri. O meu coração acelerou várias vezes, mas eu digo, o Ronaldinho sempre dizia que toda vez que ele entrava no campo, ele palpitava. E por incrível que pareça, hoje... 20 anos depois, como você falou, hoje eu tava, meu Deus, eu vou pra entrevista do podcast, aí eu arrumei minha roupa ontem, aí eu fui me maquiar, Não tem nenhuma experiência que eu viva na comunicação que eu diga, poxa, normal. Pra mim não é normal, pra mim isso aqui é uma coisa muito séria. Alguém parou pra ouvir, pra pautar isso. Então, se você leva o seu trabalho muito a sério, você vai chegando devagar e tranquilo. E você tem a noção da responsabilidade que é as coisas que você vai falar, né? Ainda mais quando estão sendo transmitidas para várias pessoas. Então, você tem aquela responsabilidade, né, do jornalismo. Agora, é uma profissão, né? Eu vivi algumas épocas aí na televisão e eu não tinha vida. Eu chegava muito cedo, a gente chega muito cedo, né, nas redações e fica até mais tarde, depois que acaba o jornal ou o programa, fica mais um pouquinho. Então, é uma vida que você
você precisa tentar conciliar com a vida em família. Como é que é isso? Você consegue fazer isso ou no início foi muito difícil? Primeiro que eu achava que eu não ia ter família, né? Eu tinha assim, no interior eu dizia assim, eu vou casar e ter filhos. Depois que eu vim para cá estudar, eu vou dizer, eu não vou casar e nem ter filhos, que onde que vai ter marido e filho não tem nessa espaço, história? Né? Não tem espaço. E aí quando eu tive a oportunidade, quase, né, fui contratada pela Record TV São Paulo, eu falei, e agora? Porque aí eu já tinha marido e filhos, né, filhas. E aí eu tinha que tomar uma decisão. Conversei com meu marido, ele disse, eu não vou para São Paulo. Eu digo, quem não quer ir para São Paulo? Gente, como assim? O cara sentou comigo e disse, Andressa, você tem um potencial que a gente precisa, era o núcleo de investigações especiais, eu já estava ali há 2 anos, eu dizia, como que eu estou aqui do lado dessas pessoas? Né? O Domingos Meirelles está aqui do meu lado e ele elogiou minha matéria, eu digo, pronto, zerei a vida. Né? Mas aí eu entendi durante esse processo, depois que eu adoeci, tive depressão, eu entendi que a gente tem que ir muito além do profissional, sabe? E é o profissional que se encaixa na família e não o contrário. E ali naquele momento eu falei, não mesmo. Então, a conciliação, ela vem de uma condição mental de que você tem que saber como que eu ia dizer que eu sou cristã e, ao mesmo tempo, eu ia dizer que a minha família é em segundo lugar. Eu tive que escolher e nem era uma escolha, deveria ser algo natural. Mas eu estava tão focada, porque eu dizia desde criança, né, que eu ia ser conhecida nacionalmente, mas eu não tinha me dado conta de que eu já era conhecida nacionalmente. Dentro dos presídios, as pessoas sabiam o meu nome. E lá em São Paulo, quando eu cheguei, que eu fui na sala do cinegrafista, que tinha assim, uns 20, eles disseram, olha, a repórter de São Luís, a repórter dos presídios, não sabia o nome, mas tinha a referência do profissionalismo. Então, para que eu ia ultrapassar os limites do amor da minha família em nome de um... Era muito dinheiro, gente. Era dinheiro. Eu falei assim, eu nunca ganhei esse dinheiro. Né? Eu nunca ganhei. Cheguei lá, eu soube que na época a Fabiola, a Rabo de Arraia, né, como as pessoas conhecem, ela ganhava aí umas cifras de que eu iria ganhar assim, uns 3 anos trabalhando todo dia. E eu falei assim, mas eu quero isso. Mas esse dinheiro não ia valer a pena em troca do dissabor do momento, de não momento ter com a família. Você Não, tem 2 filhas? 2 meninas. 2 meninas. Qual a idade delas? Uma tem 16 anos, já é adolescente, né? E ela também pagou um preço muito alto, porque eu tive que abdicar muito da maternidade nessa época, né? Ela teve um desmame abrupto. Então, ela tem um peso muito maior do que a menorzinha. A menorzinha já foi nessa época da Record, eu falei, não, chega, né? Agora eu vou ter... Vou repetir como assim? o mesmo então ciclo, né? Ela já sabe, ela diz assim, ai, lá vai mamãe. Hoje em dia ela consegue entender, mas ela pagou também um preço muito alto por esse momento de estudar, de ser estagiária, de querer mostrar para as pessoas que eu era capaz. Foi difícil para ela também. Qual que é a idade da menor? 9 anos. Uma de 9 e uma de 16. Elas já falaram alguma vez em virarem jornalistas, vendo a profissão da mãe assim tão bem sucedida? Já. Já? As duas? Gravaram vídeos e tal, mas assim, eu tiro muito eu explico muito para elas que além de não ser uma profissão fácil, é uma profissão mal remunerada. E não que, como eu disse, o dinheiro não é mais importante. Porém, para você ter uma vida estruturada, é óbvio que passa sim por uma valorização financeira, né? Mas eu deixo livre. Uma disse que quer fazer direito, a outra falava em medicina, né? Eu não sei com que dinheiro a gente paga, mas Deus ajuda. E deixo bem livre, assim, mas espero que elas não sejam, não. Mas elas também têm essa tua personalidade, assim, expansiva, de dialogar, de falar bastante? São parecidas? A mais velha é bem tímida, não gosta. E não sei como, lá na escola dela, disseram que ia ter que ter um jornal, uma bancada. Mesma coisa que eu apresentava. Eu digo, não é possível, cara. Aí ela, mãe, eu tô precisando de uma roupa de repórter. Eu disse... Vai lá, escolheu, foi lá, e todo mundo cobrou dela que ela fosse muito bem naquilo, porque ela era filha de uma jornalista, e ela super tímida. Depois ela não queria mostrar o vídeo para ninguém, porque ela tinha uma referência muito forte e ela não queria. E eu falei para ela, tudo bem não ser boa nisso aqui, você não tem obrigação nenhuma disso, é só um trabalho da escola. Ela se tranquilizou mais, mas eu vejo que existe uma cobrança ali de, ai, tuas filhas são muito comunicativas. Não, ela não é, ela é tímida, ela não gosta, ela chega no lugar, se tu não der boa noite para ela não vai dar. Quase parece uma pessoa mal educada, e eu falei, dá boa noite, porque, né, as pessoas vão em lugares junto com a gente, as pessoas ficam, olha, a filha dela é assim. Ela é, gente...
Tudo bem. E tudo bem, são pessoas diferentes, são universos diferentes, né? Em relação à tua gravidez, assim, e o trabalho, você conseguiu em algum momento conciliar gravidez e trabalho, ou ia pra rua? Como é que foi esse momento da gravidez? As duas, né? As duas gravidezes. Eu acho que conciliação de família com profissionalismo é muito difícil. Pelo menos na nossa área. As outras também eu percebo, assim, que tem... As mulheres já têm uma sobrecarga muito grande, né? Ali a cobrança da sociedade, você tem que ser boa em tudo. E eu já abandonei esse negócio aí, gente. Não dá para ser bom em tudo. Eu acho que ninguém consegue. Mas para as mulheres a cobrança é bem maior. Trabalhei até o 8º mês pela condição de saúde. Eu nunca chegava ao 9º mês em lugar nenhum, né? Mas, assim, fui chamada... Da minha primeira filha, eu fui chamada para voltar com 3 meses. E eu fui, né? Porque eu tinha que provar algo para alguém. Quando a gente é norteada por querer provar algo para alguém, a gente ultrapassa qualquer limite. Com 3 meses a menina, coitada da minha filha, né? Foi desmamada, foi... Então, assim, desde bebê, desde o útero, né? E a segunda, a mesma coisa. Eu tenho foto com barrigão, eu estava super inchada. E nessa época da segunda, eu já trabalhava ali no Parque Bom Menino. Para quem conhece, é uma ladeira, assim, né? Eu subia aquilo ali, andava de ônibus na época, subia toda inchada, toda... Não, mas eu tenho que fazer, porque eu consigo, eu dou conta. E esse negócio de eu dou conta para mostrar para alguém, foi sofrido. Então, nenhuma gravidez foi fácil, né? Eu tive pré-eclâmpsia na segunda, não me alimentava bem, não dormia bem, era preocupado com a matéria, era não sei o quê. Não conciliava, não existe a palavra conciliação dentro desse contexto. E esse convite para trabalhar na Record São Paulo, como que aconteceu? Como que você ficou conhecida como a repórter de São Luís? Qual foi o momento que as pessoas começaram, que você entendeu que as pessoas começaram a te ver como uma repórter que representava o nosso estado, por exemplo? Uhum. Eu comecei, e até hoje eu falo para algumas amigas, né, que estão começando, eu gosto muito de dar dica e tal, eu sempre estou antenada com essas pessoas. E eu comecei a perceber que as entradas nacionais, eles sempre cortavam a passagem é a assinatura do repórter, né? E a rede ali, ela era muito fechada para isso, era só o pessoal de lá, aqui, como a gente chama os praças, né? Que as TVs que não são ali a cabeça de rede, a Record, Globo, enfim, os praças, eles eram realmente muito desvalorizados. E eu falei, então tá, eu vou desenvolver uma técnica para isso. E o que eu fiz? Eu comecei a pensar na passagem incortável. Então, tudo aquilo que era cortável, por exemplo, a gente tem imagem do acidente, da morte do preso, o que tem aqui que eles não vão poder cortar? Porque vou aparecer. Queria provar algo para alguém, para mim mesma, que ok, vamos lá. Então, assim, por exemplo, aí as meninas foram estupradas, dopadas, não sei o que, eu vou contar. Eu vou contar algo que não tem lugar nenhum. Então, como foi o processo, eu pensei, como foi o processo de dopar? Ninguém sabe como foi, mas tinha uma explicação ali da polícia, que é a fonte oficial. Então, eu fiz uma passagem pensando, foi isso, isso e isso, e segundo a polícia. Não tinha lugar nenhum, ninguém estava filmando elas sendo dopadas. Ele teve que colocar. Então, eu entrei na rede a primeira vez. Eu falei, então, agora vai. E aí, eu continuei fazendo as passagens incortáveis. Dá um exemplo aqui pra gente o que seria uma passagem incortável. O que a gente não conseguiria cortar se o nosso podcast fosse editado, né? Mas o que a gente não ia conseguir cortar aqui, por exemplo? A abertura do podcast não pode ser cortada. Então, se você fosse cortar algo, alguma polêmica, e eu quisesse falar algo que você não pudesse cortar, era o começo. Do meio para o fim, a pessoa vai dizer, mas cadê o começo? A pessoa vai ficar em casa. E a mesma coisa era lá. A pessoa vai dizer, tá, mas como que foi feito isso aqui? O que é isso aqui? Aí eu fiz dentro do presídio. Qual era a parte que eu poderia dizer? E foi uma também que não foi cortada, não tinha como. Todo mundo entrou em alguns presídios, o mais fácil, infelizmente, ou o mais acessível, não era o mais fácil. De respeito à imprensa mesmo, era aqui. Eu entrei dentro de uma cela que mostrava quantas pessoas dormiam lá, como que era o sistema de carregar celular e tal, enfim. E eu mostrei aquilo ali e não fizemos nenhuma imagem a mais. Então, ou era a minha passagem mostrando tudo, ou não era nada. E aí o cara, vamos colocar, né? Porque não tem mais nenhuma imagem de dentro da cela, só tem essa. Né? E nesta imagem lá estava então, Andressa. Vai colocar, meu amor, vai colocar assim. E eu era muito insistente com aquilo, assim. O cara falou assim, eu quero uma... Olha, começaram a me pedir umas coisas muito loucas, assim. Andressa, a gente quer uma mulher que tenha assassinado alguém. Porque aqui em São Paulo só tem mulheres que assumiram o tráfico no lugar dos maridos
E tem um monte de mulher que é assim, a maioria das pessoas que estão, né, que está ali dentro, são mulheres, de mulheres que assumiram o tráfico. Eu falei, gente, mas como que eu vou encontrar uma pessoa dessa? Eu, pede a liberação aí, pediu a liberação. Ele falou, não dá mais tempo, a gente já fechou o programa. Eu falei, ok, já estou liberado, vou lá, né? Vou colocar aqui, mas eu estava na intenção, eu digo, eu vou entrar na rede. Cheguei lá, eu perguntei, comecei, mas o que foi que você fez? Aí eu ia na cozinha, porque lá tem uma parte, né? Tem cozinha, tem tudo, né? Berçário. E eu comecei a conversar com essas mulheres, aí uma disse assim, o cara tentou me abusar, me estuprar, e eu dei 18 facadas nele. Aí eu, achei a nossa conte-me mais. matéria. E aí você vai tentando convencer, porque uma pessoa, para falar daquilo que ela cometeu, por mais que ela já esteja condenada, é muito difícil. Sentei na cama com ela, bem bonitinho, conversamos e gravei, ok. Mas eu já tinha sido despachado pela rede, ok também. E encontrei outra senhora que tinha matado o assassino do filho dela. O cara matou o filho dela, ela convidou ele para um café e colocou um venenozinho lá no café, né? E uma senhora, uma idosa, então assim, quem não vai querer contar uma história dessa? E aí eu liguei para ele depois e falei assim, olha, eu sei que tu não quer, né? Mas assim, eu tenho 2 pessoas que cometeram assassinato, foi isso e isso. Ele falou assim, eu vou fazer um mutirão. E ele convocou todos os editores dele e a gente abriu o programa. E a gente abria, aqui a gente faz 1 minuto e meio. Na rede é uma coisa quase impossível você fazer. E a gente abriu com 5, 10 minutos. E eu digo, eu disse. Então, assim, a questão de perseverança é uma visão para além do normal. Então, é o pensar fora da caixa. Tem que pensar, e aí foi. Aí depois disso, Andressa, vai, tem um lixão aí? Eu não sabia se tinha, mas eu ia atrás. E sempre era assim, eu sempre dizia que podia, que dava, que... Aí eu cheguei no patamar de dizer, não, hoje não dá. Tipo, eu comecei a dizer, e aí eles, não, mas a gente tá com uma passagem comprada. Tem uma produtora indo para aí. Eu falei, eu só faço no meu horário. Ele, não, pois a gente vai fazendo teu horário. Mudaram toda a estratégia. Você vai conquistando seu espaço. Sim. Não é questão, agora eu estava se achando. Mas chega um momento que você diz, tá, então cadê minha valorização? Não posso nem trabalhar no meu horário, porque é tudo do jeito deles. E o nordestino tem essa mania de se diminuir. O Sudeste, os jornalistas de lá. Eu cheguei e falei assim, tá, eu sou nordestina, mas vai. Eu vou mesmo. Eu não tenho uma desvalorização tão grande que eu não possa competir e estar ao lado de pessoas grandes. A gente tem que tirar isso da nossa cabeça. Tem. E já aconteceu várias vezes para falar, inclusive, do sotaque, né? Sim. Muda eu treinei um pouquinho. para tirar o sotaque. Muda um pouquinho o seu sotaque, troca um pouquinho, quando, na verdade, assim, é algo nosso, Sim. né? Faz parte de quem nós somos. Andressa, fantástica a tua história, assim. Tô aprendendo muito aqui, não sei vocês, mas eu tô aprendendo demais. Dá um joinha aqui, né? Dá um joinha, se inscreve. Também segue. Andressa, fala um pouquinho da tua rede social. É bom divulgar. É bom. A Miranda TV de televisão. Cara, bem óbvio. Né? E eu decidi não mudar, porque ficou fácil de digitação ali. E não tem como apagar uma história. Então, a Miranda TV, antes sempre gostei de falar muito da minha vida. Tava lá, postava foto e tal. E depois eu comecei a pensar, além das redações e além da caixa, de falar assim, não, que tipo de contribuição a minha rede social, que se tornou um gancho ali, de fato, para eu falar da forma que eu quero, com quem eu quero, com a pauta que eu quero, ou que surge, que eu vejo que é relevante, com as pessoas. Então, eu disse, agora esse Instagram aqui é de todos, né, dos jornalistas. Então, eu mudei, estou repaginando, preciso de alguém que tenha mais essa visão profissional. Estou fazendo consultoria e eu disse, não, agora a gente vai para cima. Registrei um CNPJ na época só porque foi obrigado para tirar nota. E depois eu falei, cara, eu sou empreendedora, como assim eu vou ficar me diminuindo? Né? E a gente constantemente, mesmo com tanto tempo de experiência, diz assim, não, isso aqui não. E depois você diz, isso aqui sim, olha, como assim eu tive uma trajetória dessa e eu vou parar nisso com medo e tal? Não explorar essa trajetória. Vai embora, né? a Miranda TV, pode seguir. Podem seguir, gente. A Miranda TV tem esse espaço, né? E o blog. É verdade, tem o blog. A gente vai chegar lá na parte do blog, mas eu quero falar um pouquinho sobre... a gente está falando sobre a vida de jornalista, o tanto que você corria atrás, o quanto você ia, né, buscar as reportagens, a vida corrida para não ver os filhos e tudo mais. Então, você acaba adoecendo um pouco, né? Então, assim... eu sei que você tem uma doença, né? A fibromialgia, a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, mas é aquela coisa, não é que tenha causado, mas pode ter sido um grande catalisador, né? Totalmente. Como você se descobriu tendo essa doença?
Viajava muito para Record, né? Queria provar algo para alguém. Deixa isso claro. Se fizer um corte aí, vai ter muito isso. Queria provar algo para alguém. Até hoje, a maioria dos jornalistas quer provar algo para alguém, já sendo muito bons. Segue. E aí eu viajava muito e viagem, sem dormir, sem comer direito e tal. Estagiária, trabalhando em vários lugares, sendo locutora no Mateus, vendendo tomate lá para ver se conseguia pagar o aluguel. Eu comecei a sentir dor no braço, que não, na época era só um... Tá aqui o bichinho todo inchado ainda. Aí começou o cara a dizer que era câncer, começou não sei o quê, e a fibromialgia é de difícil diagnóstico. E aí chegou nesse ponto de dizer, não, é fibromialgia. Você sentia dor no braço ou no restante do corpo também? Aí seguiu. E aí quando eu achei que era câncer, porque começou em outro lugar, eu falei, tá até com metástase. Né? Amanda, isso aí, Amanda, Andressa, acontece muito, né? Esses diagnósticos errados. E aí, ainda mais quando é uma doença dessa que é difícil o diagnóstico, a gente aqui, pelo menos aqui em São Luís, eu já vi vários casos. E é complicado, né? A medicina aqui, eu não sei o que acontece. Eu não sei se é um problema só daqui ou de outros lugares, mas um diagnóstico errado causa um problemaço, né? Eu sofri muito, porque rodei muito em vários médicos, e aí os médicos também sempre levaram mais para uma doença, não é psicossomática, eles diziam que era uma doença só da tua cabeça, assim, inexistente, era muito vazio ainda a questão dos estudos. Hoje em Harvard eles já dizem que é uma inflamação no cérebro, né? Aqui no Maranhão eles já dizem com razão, né, que a pessoa com fibromialgia é uma pessoa com deficiência, seja ela uma deficiência de vitaminas ou essa inflamação no cérebro que faz com que o cérebro não funcione normalmente, não funciona normal. É um cérebro adoecido, inflamado, que emite ondas ali de dor num lugar que nem está doendo, né? E desproporcional. Se você bate o dedinho na porta, se dói uma vez na pessoa, né, ali que não tem a síndrome, dói 10 vezes mais em quem tem. Então, eu não entendia nada disso, mas como eu gosto de ler até a bula de remédio, eu fui atrás. E aí eu entendi boa parte, minha mãe já vivia isso, mas eu também dizia que era, né, meio que frescura, meio que somando, meio que manha. E depois eu falei para ela, você estava certa, eu entendi agora. E ela sofreu muito porque ela disse, não acredito que tu tem também. Eu falei, mas eu vou fazer diferente, assim, eu não quero ficar nisso, no vitimismo da coisa, e não que as pessoas se vitimizem, né? Mas assim, a gente se recolhe muito e se esconde muito, e meu Deus, as pessoas vão ser preconceituosas, não vão mais me contratar. Eu escondi por isso, que eu achei que quem vai querer alguém com fibromialgia? E hoje eu penso, se não quiser, tudo bem, eu me quero, eu me respeito, e que bom que é assim, porque eu também sofri muito nas redações. Muito recente, assim, a pessoa disse, não vai usar isso para não querer tantas horas de trabalho. Eu falei, eu não vou usar isso. Eu tenho esse diagnóstico, eu não vou separar isso de mim. Eu ia perguntar exatamente isso. Como que foi trazer isso para dentro do trabalho? Porque a gente sabe que pode te limitar. Pode não, limita, né? Você pode estar numa crise, sentindo muita dor, né? A gente falou da intensidade da dor. Eu compartilhei aqui há pouco, a gente estava conversando, que a minha mãe também tem fibromialgia. Então, eu dizia assim, ela se machucava e ela dizia que estava doendo muito. Às vezes, uma massagem. Nossa, horrível. E aí, eu falava, mãe, mas eu não apertei nada. Então, assim, quando você não entende... Só tristou assim tem uma certa... O ar-condicionado, às vezes, para quem está na crise, né? Você não pode ligar o ar-condicionado. Às vezes ela não pode usar um colar, que dói. A roupa dói, a roupa. Então, é uma coisa... Como que foi trazer isso para o teu emprego, né? Andressa? Trazer isso para quem te contratava e tal? Escondia. Não tinha, não. Eu pedia para o meu cinegrafista, meu motorista, dizer, olha, o diagnóstico é uma coisa pessoal e eu não autorizo ninguém a dizer sobre isso, então deixa lá. Até o momento que não deu mais. Isso aí não dá para esconder. Chega um momento que você soma aquilo tudo, e eu dei a depressão. É um sintoma só da fibromialgia. E eu tive a depressão, eu cheguei no médico, eu falei assim, eu tô meio assim, comecei a chorar e tal. Ele falou assim, amanhã você não vai mais. Eu falei, é impossível, eu tenho que trabalhar, não sei o que. Ele falou, não, amanhã você não vai mais. Aí deu 2 meses, mais 2 meses, mais 2 meses, e aí eu entendi que eu estava adoecida. Eu comecei a compreender que era tão grave. Afastada do trabalho. E ninguém entendeu nada. Ficou todo mundo assim, como assim? E aí começou uma certa desconfiança, sabe? Será que é isso tudo mesmo? Ela estava sorrindo ontem, como é que hoje ela está assim? E eu continuava sorrindo. Se você me encontrar em algum lugar e eu não estiver sorrindo, eu devo estar sem dinheiro na minha conta. Alguém não me pagou, né? Alguém, né? Se falar mal do blog, eu não ligo e tal. Mas se eu tivesse sem dinheiro, meu amor, já tô triste. Mas assim, eu sentia muita dor e continuava rindo, continuava normal. Foi realmente
o estafado do corpo. O corpo, ele te avisa de muitas formas. Vai te avisando, te E avisando. às vezes a gente ignora, né, os E eu sinais. ignorei totalmente. Pra quê? Se eu queria ser contratada pela Record, eu ia dizer há muito que eu estava doente. Jamais. Não, imagina, vão contratar uma pessoa que Não está vai. diagnosticada. Não vai. Eu tenho A gente fibromialgia, pensa assim, né? aí as pessoas falam, não exagera. Mas porque assim, a pessoa que vai te contratar pessoas não sempre vai querem. pensar nisso, É. né? Não, vai passar um tempo afastada, não vou ficar. Afastada, não quero, isso aí não serve. E é a realidade, não tem nada a ver com vitimismo, é uma realidade que muita gente vive. Tem mulher que comete, que tira a própria vida. Tem mulher que é largada pelo marido. Tem mulher que os filhos abandonam, deixam pra lá, não visitam mais, porque diz que é muito vitimismo, muito não sei o quê. E aí essas mulheres, né, são solitárias. São mulheres que não têm uma rede de apoio nenhum. E aí, quando eu falei a primeira vez a palavra aqui, ninguém sabia nem o que era. As pessoas, hoje em dia, você encontra todos, um salve para todos os jornalistas do Maranhão que sabem pronunciar a palavra, sabem o que é. Que, querendo ou não, eu me tornei referência nisso e eu dizia como que eu vou ser referência nisso, eu queria ser referência do jornalismo nacional. E, de repente, eu vou para uma síndrome que eu não queria de forma alguma que fosse descoberta, e ali eu descobri, não é a minha identidade, eu não sou a doença, eu não sou o problema, você, né? mas é algo que está ali inerente à minha vida. E de repente eu falei, então tá, fazer o quê, né? Eu sou isso. E os amigos começaram a fazer isso, assim, abraçando, e eu vinha para a terapia, que inclusive aqui eu chorava. Não acredito, as pessoas me compreenderam. E de lá para cá, meu amor. Esse é um dos assuntos que tu aborda na rede social, Sim. no teu blog também? Hoje- Ou o blog não, é mais pra... Hoje o blog está focado no jornalismo, mas assim, teve época que, uma vez, um amigo meu, que é o Sérgio Murilo, ele falou no programa, a gente estava falando de outra coisa, fui fazer um convite lá para a câmera, e de repente ele falou assim, eu lembro quando você estava doente, e eu fiquei muito triste. E ele foi falando, e começou a chorar. E eu olhei para ele, eu choro mesmo, se tu começar a falar muito aqui, eu vou chorar de novo, porque é algo que diz assim, meu Deus, eu superei isso, estou superando isso. Começou a chorar e isso viralizou nacionalmente, nos grupos de fibromialgia. De repente eu estava vendo meu link lá e eu dizia, olha, sou eu. As pessoas começaram a compartilhar e eu comecei a receber um monte de haters, né? Porque hoje em dia Haters também? Os Como é que haters. a pessoa vai ter Foi. jogar hate As pra pessoa próprias com pessoas doença? com diagnóstico. Não eram as pessoas de fora. Aí a pessoa veio assim, disse assim, olha, eu só queria lhe dizer que uma pessoa do seu poder aquisitivo tem condição de sair e ficar dizendo que melhorou, mas não é a realidade do Brasil. Aí eu respondi, né, bem delicadinho, eu falei assim, meu amor, eu sou atendida pelo SUS. Minha reabilitação é ali no Olho d'Água, era na época, né, pelo governo do estado. Tudo que você está falando para mim, eu sei da realidade, mas isso não não deve servir de bengala para você simplesmente dizer, vou ficar como está. Eu nunca aceitei ficar como está. Eu aceito seguir. E aí, mas começou muita gente criticar, e teve gente que me conhecia há um tempão, dizia, que referência, que tipo de referência tu é? E eu retrocedi naquilo. Quando saiu a lei, é PCD, eu falei, eu não sou PCD, gente. Eu não sou, porque tem o capacitismo, e você tem a noção de que o PCD é a pessoa que está na cadeira de roda, que todo mundo está vendo. E o que é que você vê em mim, você de casa? Você está vendo o que aqui? Não, eu tô vendo uma pessoa que usa salto, que eu passei muitos anos sem usar. Tô vendo uma pessoa empoderada, não sei o que, e tem vários elogios. Mas as pessoas romantizam isso, começam a te chamar de muito guerreira, não que eu não seja, eu trago isso pra mim, porque realmente sou, mas é difícil. E aí as pessoas começaram a dar um monte de hate, não sei o que, eu falei, cancelei. Às Hoje vezes essa pessoa que é conhecida como muito guerreira, às vezes ela não pode demonstrar nem um pouquinho de fragilidade, chorar, né? Começou a colega meu dizer assim, já tá bom, isso aí já deu. As pessoas é que não têm coragem de dizer pra ti que já deu esse assunto. Eu falei, gente, mas como que eu vou separar minha vida disso aqui? E aí, hoje em dia eu compartilho ainda, assim, entre um post e outro ali, eu compartilho algumas coisas que, por exemplo, levar a sacola de supermercado, que foi uma vitória, né? O braço dói muito. E aí, hoje em dia, eu faço, como que é aquele exercício que a gente puxa assim na academia, que vai até embaixo? Pra esse aqui. É stiff, eu acho. Sim, tem o stiff, eu que acho chama que é levantamento isso. terra. Comecei a fazer isso, belíssimo. Gente. E hoje em dia eu pegando as sacolas, eu não deixo nem ninguém levar mais sacola pra casa, porque é uma vitória que as pessoas... que besteira, né? Pra maioria das pessoas pode parecer uma besteira, mas pra quem tem um diagnóstico como fibromialgia, é um negócio fantástico de compartilhar. Hoje em dia, como é que tem sido tua relação com o teu diagnóstico? Tratamento? Mudou muito do início pra cá? Hoje em dia tu consegues viver normalmente? Gastando, né? Quase toda a renda.
né? Ficando zerada quase a conta. Em remédio? Um abraço pro meu médico de Goiânia, Centro-Oeste, representando. Bem, assim, hoje em dia mudou tudo. Eu falei, não quero tomar remédio. E aí eu fui pesquisar, né? Ler a bula do remédio e tudo. E aí eu conheci esse médico, conheci o tratamento no Goiás. Foi quando a gente fez toda essa campanha, né? A primeira. E um tiro no escuro. E depois hoje em dia já tem gente que vai ali incentivar e influenciar. Eu acho que essa é a verdadeira influência. Quando de fato você consegue mudar as pessoas. As pessoas banalizaram muito. Influencer. Eu não quero ter esse título só para ter milhões de seguidores e dizer influência de quê? Pronto. Influencer é quem realmente influencia alguém. Né? Você vê aí hoje gente com milhões de seguidores, a pessoa, mas o que é que essa pessoa levanta de pauta relevante? Eu não sei, eu não tenho que julgá-la. A dancinha. Uma pessoa só. Eu influenciei uma pessoa só. E hoje em dia, a última viagem a gente estava junto. Então, isso para mim é realmente a relevância de mudar. Então, a pessoa chegar e falar assim, olha, eu fui procurar ajuda por causa de você. Né? Eu continuo chorando. É você saber que está fazendo a diferença na vida de uma pessoa, mas pelo menos ali... Só essa pessoa já tá bom, né? Bom, gente, olha só. Nosso podcast tem patrocinadores, tem pessoas que fazem isso aqui acontecer. A gente precisa agradecer a IB Grill, que produz acessórios em inox para churrasco e podem fazer teu orçamento sem compromisso. Dá uma olhada aí nas redes da IB Grill, tá? A Ótica Espaço da Visão, que vai facilitar a sua consulta oftalmológica. Tá na hora de fazer seu check-up, começou o ano, vai mandar fazer teu óculos, não esquece. Casa Matias, onde você pode encomendar os seus melhores doces e salgados. A gente já comeu bastante por aqui, Casa Matias. E Cachorro Louco Hot Dogueria, que tem delivery de ótimos hambúrgueres e cachorro-quente. E vai trazer um mimo aí pra gente. Inclusive, esses dias eu comentei aqui no Podblá, que a gente tem o patrocínio do Cachorro Louco, e comentaram na minha rede social dizendo que adoram os nomes dos lanches do Cachorro Louco, porque são nomes super criativos. Onde é que fica o Cachorro Louco? Fica no Turu, né? No Turu. Bem sugestivo. É, do Turu. E aí tem uns nomes muito legais, assim, o hambúrguer do cachorro, não sei das quantas, é muito legal. Então depois dei uma olhada aí na rede social do Cachorro Louco, que é muito bacana, além do lanche ser uma delícia, eles têm nomes criativos. Só que a gente tem um jornalista que tem um nome... Tem um nome e um hot dog, e um... Como é que é aquele outro assim? Tô esquecendo as coisas. Tá, ele tem um nome e um lanche. Num lanche? É Célio Sérgio. Célio Sérgio do Jornal Imparcial. Tem um lanche com o nome dele. Com o nome dele? Mas é meio estranho, né? Assim. vou pedir comer. Célio... Não. Abafo, vamos pro intervalo, né? Vou que é melhor. Aqui, ó. Vou lembrar vocês. Célio, meu amigo. Ó... Eu já me senti feliz que ele foi homenageado aqui no Vou escrever no blog sobre isso. Peça Célio Sérgio. Olha só, vou lembrar vocês que a gente também tem as nossas redes sociais, tá? Além do nosso canal no YouTube que você tá assistindo, aproveita que já tá aqui na telinha, dá o teu joinha, né? Já tá inscrita no canal. Claro. Eu tô inscrita no canal também, vocês se inscrevam. Deixa o teu joinha aí no nosso vídeo para dar ali aquele engajamento, né? Lembra de seguir também a nossa página no Instagram, Facebook, Twitter, @podblá, com H no final do Blá, podcast, chique. Tá? E aí segue também Andressa Miranda TV no Instagram. A gente estava falando agora há pouco sobre o blog, né? A gente tem uma jornalista que é blogueira, né? A gente brinca de ser blogueiro, mas a verdade é que hoje em dia o teu blog é o teu principal meio de se comunicar, além, lógico, das redes sociais, que a gente falou agora há pouco. Me fala um pouquinho sobre como é que foi essa experiência, essa transição para o mundo aí da internet. Às vezes a gente leva um pouco ali de um certo preconceito, né? Quando alguém lá atrás dizia assim, que eu gravava alguma coisa no Instagram mesmo, que fosse pessoal, agora virou blogueirinha. E me ofendia, né? Porque quem tá na televisão, quem tá nesses veículos de grande alcance, né? De massa... as pessoas não querem, é como se fosse desnivelado ali, elas não querem se ver como algo que elas consideram menor. E isso é um erro do jornalista, do comunicador de uma forma geral. Se nós temos uma qualificação para comunicação social, nós devemos ocupar todos os espaços que nos cabem. A internet é um espaço nosso, é um espaço mundial, universal, todo mundo pode expressar suas ideias, sim, mas nós estudamos para isso, nós nos qualificamos para isso, e às vezes você diminui. Então eu falei assim, por que não blog, né?
Você vê tantas pessoas ali produzindo conteúdo das mais diversas formas, e eu dizia, nossa, como a pessoa tem tantas mil visualizações produzindo conteúdo que talvez eu tenha um olhar diferente e que eu posso também catalisar ali algum tipo de audiência. E aí eu passei a ver como ele realmente é algo profissional, como qualquer outro meio de comunicação. Mas ele começou com esse intuito profissional ou foi mais para se divertir? É uma diversão também, né? A gente fala ali, aí um dia desse eu até falei assim, nossa, os jornalistas agora estão tão sudestinos, negando informações, daqui a pouco eles vão ter assessoria. Eu comecei a brincar com isso, porque nos jornalistas do Maranhão era mais uma coisa de só elogiar, né? Eu não problematizava nada, eu não levava muito para esse lado de uma vez ou outra ter uma crítica dentro do blog, e eu comecei a ver que a nossa vida não é só elogio, e muito menos só flores, porque isso a gente já faz ali, a gente romantiza muito, a gente não quer dizer que o jornalista, muitos ainda andam no ônibus, né, no transporte coletivo, porque não tem como se sustentar, porque tem outras coisas para pagar, mesmo ele tendo direito a ganhar algo melhor. As pessoas glamorizam porque estão te vendo ali na TV, né? Aí a pessoa já acha que você ganha bem, e aí quando você chega no lugar que você diz que é jornalista, a pessoa já quer te cobrar mais caro, a pessoa já quer te olhar diferente, e tem muita gente que gosta disso. Nossa, eu sou realmente especial, eu apareço na televisão. Eu faço rádio, eu faço podcast, eu faço isso, eu faço aquilo. E por trás das câmeras, além das redações, são pessoas adoecidas, muitas pessoas adoecidas, pessoas que estão desmotivadas, pessoas que estão tristes, mas a gente falava agora há pouco aqui nos bastidores que a pessoa incorpora um personagem mesmo, tem que falar sorrindo, tem que falar brincando, e às vezes tem gente que está de luto agora e está rindo na televisão, e aí quem está em casa diz, nossa, como ela é feliz, é aquela coisa que fizeram comigo também, nossa, mas depressão por quê? Ela só vive rindo. É um personagem, não dizendo que nós somos falsos, mas é um meio, assim, meio que a gente fica meio adoecido. Então, para mim, o blog começou não só com a diversão. Eu acho que o blog é um painel de reclamações, uma fala de muitos que não podem falar porque estão em algum veículo de comunicação. E aí, recentemente, eu postei, eu não tenho mais medo. E aí, essa fala, ela pode soar agressiva para empresários, para donos de emissoras, para pessoas que sabem que eu sei muita coisa. Mas realmente eu não tenho mais medo. Para quem colocou a mão dentro de um coisa lá do presídio, o braço voltou normal, porque qualquer coisa assim, sabe? Eu acho que as pessoas precisam respeitar. E as pessoas se sentem representadas. É uma forma de você mostrar que, olha, você não está sozinho, você se sente assim, você tem toda uma classe de jornalistas que também se sentem assim, né? Então, às vezes, você é muito solitário porque você não pode compartilhar por medo. Só na rodinha de almoço, ali de jantar, quando se reúne. Lá, né? E olhe lá, mas que você sente assim. Mas a gente precisa ir além da rodinha ali, porque enquanto você não se posiciona nisso, você não tem você tem a voz, você tem o meio, você sabe escrever bem, se expressar bem. Por que não, às vezes, você ir, né, ao encontro do seu direito, né? Não é ir de encontro, não é debater com isso, é ir ao encontro desse direito, é chegar junto e dizer assim, olha, até aqui você pode ir, mas vamos ver aqui como a gente pode fazer. Tem jornalista hoje ganhando R$1.500, tem jornalista ganhando R$2.057 e 37 centavos. E aí você olha e diz, como assim a pessoa tem um carro, não sei o quê? Sobrevive de outras formas, vai em 3, 4 empregos, né? Se rebaixa para ganhar muito menos, para somar com aquilo que já tem, adoece, mal pago. E ali é o lugar que a gente não brinca mais. A gente brinca, sabe? Um dia desse eu fiz, Manuel Gomes, vamos brincar. Porque se você não ri, né, daquilo, também fica uma coisa meio, nossa, agora só tá militando. Primeiro que eu não sou militante, eu sou jornalista, eu conheço a causa e eu defendo, eu sou advogada própria, né, minha, mas eu também falo dos meus amigos, né, e chegam as, entre aspas ali, denúncias, porque eu já conheço, né, mas é bom que as pessoas digam. Quando eu comecei a ler um monte de documento que eu tenho lá em casa sobre os nossos direitos, era só assim no direct. Fala mesmo, tô amando, coloca. Então as pessoas se sentem representadas apesar do medo, apesar de que, claro, todos nós precisamos da nossa renda. Mas o blog é assim, é um canal de denúncia, é um canal de brincadeira, é um canal de elogiar os amigos, só não é um canal de ficar falando mal de ninguém. Ai, fulano fez não sei o quê, nos bastidores. Um monte de gente assim. Ai, fulano brigou, chegou uma assim, ai, a fulana de tal brigou num grupo, e eu tenho print, tu quer? Não quero. Fica não é teu relevante, né? Então, assim, tu quer fazer isso? Abre um blog para ti e vai fazer isso. Não acho que esse seja um nível que eu... Não acho, não. Tenho certeza que esse não é o nível que eu quero abordar. Não é o nível que eu quero levar para que as pessoas vejam e ampliem a voz e o olhar sobre o jornalista. A gente não é isso.
Né? Tem fofoca? Tem, em todo lugar tem. Na nossa, então, meu Deus do céu, é dia e noite. Né? Ali rola de tudo. Todo mundo sabe a vida de todo mundo, por que saiu. Não foi assim. Começa um monte de teoria da conspiração, querendo puxar tapete do outro. Acontece. Mas a gente sabe o que acontece, mas também não precisa focar somente na fofoca dali, daqui. Não, eu não vou fazer isso. Não é um Léo Dias da vida. Deus defenda o meu filho. Quiser cortar isso aí, colocar no ar, pode colocar no ar. Meu amigo, ele... Não, nada contra o Léo Dias. Tudo contra ele, porque eu tenho várias coisas contra o Léo Dias. Eu acho, assim, ele responde um processo, né, na FENAGE, né, no processo de ética, que foi aquele caso da Clara Castanho, e ali foi uma coisa assim que cresceu, mas não foi a única coisa, né? Você já percebe ali por acompanhar, porque não tem como a gente não ver. Eu falei, não, eu não quero fazer isso, assim. Eu acho que por mais que tenha as exclusivas, e que são muitas, diga-se de passagem, né? Obrigada. E isso também gera um certo frisson, porque as pessoas, como é que ela sabe? E não sei o quê. Gente, vocês são jornalistas. Como é que vocês sabem uma coisa que ninguém sabe numa polícia? Vocês sabem como a gente sabe. Então, não precisa me perguntar como eu sei. E eu não vou revelar fonte, eu não vou revelar mecanismo de jornalismo. Isso sim é antiético. Então, o Léo Dias não é minha referência, tá, gente? Obrigada por isso. Mas você falou um pouquinho dessa desvalorização, né, do jornalista. Por que você acha que isso vem acontecendo cada vez mais? Assim, não só da parte de salário, mas, enfim, emocionalmente falando, né? Eles vêm sendo hostilizados aí quando você vê uma reportagem, uma matéria ao vivo. Você vê repórter sendo xingado, hostilizado, empurrado várias vezes, a gente já viu. E aí tem essa questão da desvalorização financeira também. Por que você acha que isso vem acontecendo com mais frequência? Os jornalistas defendem pautas que não são deles. Né? E isso aí passa pela política, principalmente. A política, ela gerencia e financia o jornalismo. E as pessoas têm muito de dizer, não, isso não acontece. Acontece, meu amigo, acontece, e eu estou aqui para falar mesmo, porque é a realidade. A gente muitos, né, veículos de comunicação sobrevivem da mídia paga, e ali você não pode falar. Se você vê a Mirante falando mal do Sarney, você me avisa, porque não vai rolar. Então, eu não sei se vão cortar, mas tudo bem. Assim, não existe esse tipo de... Então, as pessoas estão presas em uma pauta. E isso faz com que as pessoas adoeçam, porque quando a gente vai na faculdade, a gente aprende que nós somos livres, nós somos a voz das pessoas, imparciais. E assim, você... Claro que é um produto bem feito, é um produto bem encaminhado, e não quer dizer que seja mal feito, ou em verdade, ou fake news. Mas segue uma linha editorial, e essa linha editorial não vai para a esquerda ou para a direita. Agora, esse ano, as pessoas foram, sim, para a esquerda e para a direita, né? Fátima Bernardes, pela primeira... Eu nunca imaginei na minha vida a mulher declarar voto para alguém. E aconteceu, porque as pessoas viram que, para além da isenção, o jornalista, hoje em dia, ele é obrigado praticamente a se posicionar. Eu recebi um monte de mensagem. E aí, você não vai dizer em quem você vota? Eu não vou. Porque é imparcial? Não, porque eu não quero, eu não sou obrigada, sabe? A opinar sobre tudo, né? A dizer sobre tudo. Então tu vota em fulano. E por que isso interessa tanto a você? Eu tive vários amigos que sim, se posicionaram e achei válido. Eu não tenho nada contra isso. Porém, isso é muito pessoal. Se eu não quero, não vou fazer. Mas, enfim, a precarização passa pela questão da política e passa pelo mau posicionamento dos jornalistas. Não querem, pelo mesmo motivo, querem se manter ali no emprego, querem fazer aquilo, é muito difícil, o mercado é muito fechado, você vê o mesmo rosto em vários lugares, não na TV, porque a TV tem a exclusividade, mas assim, você sabe que saiu de uma televisão, vai para outra, vai para outra, vai para outra, enfim, é fechado demais o mercado, e se você, entre aspas, se posiciona em alguma coisa, você vai fechar várias portas. Inclusive me mandaram, não fala de fulano que vai fechar a porta. Eu disse, e quem que disse que eu estou importando com essa porta? Inclusive, eu que fechei ela, como é que é? Sabe? Então, assim, as pessoas têm... é destemida. E não. Eu tenho pautas que eu também não vou falar, porque eu tenho 2 filhas e eu tenho que criar as crianças, né? Meu marido também é jornalista, junta as rendas, não dá para morar na península, e é sobre isso. E essa desvalorização... Não tá tudo bem, não, mas tudo bem. É sobre isso e não tá tudo bem. Tá meio difícil. Essa desvalorização financeira do jornalista, né, dessa classe, né, dos jornalistas, que eu me incluí por uma época, também eu falo isso, né, hoje estou aposentada, né, do jornalismo em si, hoje eu estou aqui com podcast, mas a gente vê muita gente aproveitando
essa visibilidade que você tem na televisão para ir migrar ali para a internet. Você começa a ver muita gente que vira blogueirinha, como você diz, né? E aí acaba indo para outros lados, né? Outras faces dos jornalistas. Então você vê a jornalista que está ali no jornal, dali a pouco ela pode postar uma foto de biquíni, enfim, e aí explora outras marcas e acaba ganhando bem mais dinheiro do que se ela estivesse na televisão. É isso que acaba acontecendo. O que você acha disso? Eu acho interessante. A gente é muito além das redações, é o que a gente veio falar aqui. Mas tem algumas redações que têm os seus contratos de exclusividade, apesar de não pagarem por isso. E eu acho isso um erro. Uma vez quiseram que eu assinar um contrato, eu digo, mas quanto vai ser essa exclusividade? Não é nada. Eu digo, nós não vamos assinar isso. Pelo menos eu fiz ali uma revolução e contrariei, claro. Mas isso é importante, você se posicionar. Eu falei, não dá para assinar porque até se você se filiar ou não em um partido, eu até concordo com isso, né? Porque, enfim, existe ali outras pautas. Mas eu acho que é importante as pessoas se posicionarem sim. Se você não pode ganhar tanto dinheiro ali, um amigo me disse recentemente, mas TV é vitrine. Eu digo, mas eu não sou manequim, tá? E às vezes para você tem que pagar um preço alto para você ser o manequim. Você tem que se vestir da forma como eles querem, você tem que cortar o cabelo, deixar da mesma cor. Então é complicado, mas se der para conciliar, ganha dinheiro, meu amigo. Faz a sua publi, contrata pessoas, mas as pessoas têm medo. Elas estão ali e dizem assim, isso aqui tá bom para mim. Ai, para que eu vou fazer uma publi? Parece blogueirinha. Tá perdendo dinheiro, tá perdendo notoriedade, tá perdendo... E as pessoas que são blogueirinhas, que a pessoa acha um termo depreciativo, estão lá ganhando dinheiro. Estão ganhando como dinheiro, que fulano tem 1 milhão de visualizações? Ele produz conteúdo. Se você tem um tão bom, por que você não faz o seu? Ai, por que não? Por que não dá então? Não reclama. Tá reclamando de quê se não tá fazendo? Ou não dá para falar mal e andar junto. Ou fala mal ou anda junto. Vai fazer teu conteúdo. E quando você fala que a televisão é uma vitrine, né? Nesses últimos anos é uma coisa que a gente vem percebendo dos jornalistas, né? Da questão da aparência, que era alguma coisa muito importante, muito interessante. Depois da pandemia, que a gente viu muita gente apresentando, né? Muita gente fazendo matéria de casa, a gente viu as pessoas, homens, né? Usando barba. A gente viu as moças com os cabelos diferentes, às vezes uma franja. Cacheada que não existia, né? Quase. Muita gente de cabelo cacheado. Eu fui a primeira do Maranhão. Olha aí, pioneira. Pioneira. Esses dias a gente vê já naquele... não lembro, aqueles flashes ao vivo, o pessoal usando tatuagem, camiseta. Sim. Já com bichinho e tal. Tinha uma comunicação visual, né, que a gente faz. Isso você acha que veio da internet? Sim. E para isso, assim, estou tentando humanizar um pouco mais o jornalismo na TV? É isso? É isso. Muitos anos atrás, me disseram que jornalista não tem sentimento. E eu sempre discordei, gente. Como assim eu não tenho sentimento? E aí eu chorei porque uma criança morreu porque segurou atrás da geladeira lá em Balsas, né? Segurou e morreu eletrocutada. E aí o que aconteceu é que meu chefe me deu uma briga lá enorme porque ele disse, como assim tu chorou na frente das pessoas? Jornalista não chora. Eu digo, e onde é que eu vou guardar essas lágrimas? Eu fiquei extremamente triste com aquela morte. Eu sou mãe, como assim eu não vou externar isso? Não foi nada exagerado, foi apenas algo que me doeu muito ali. E eu, que trabalhei muitos anos em jornalismo policial, me doía todo dia ver mulheres mortas por feminicídio, ver crianças estupradas e tal. Então, não dá para segurar. Mas toda vez que você vê um jornalista chorando, se emocionando, até hoje, vira matéria. Jornalista se emociona, pronto, o Sérgio chorou por causa de mim. Viralizou. Então, assim, as pessoas ainda dizem que o jornalista tem aquele ar de seriedade. E aí é por isso que as pessoas não aceitaram que a Fátima foi para a TV Globinho, tirou a TV Globinho do ar para dançar num programa. Como assim a Fátima? Aquela mulher tão formal, com aquele blazer dela, com o negócio aqui, de repente ela está dançando. E a Globo é uma referência para as outras, nesse termo de quebrando os padrões. E aí, quando vê a Maju, que é mais recente, mas foram acontecendo as coisas. Primeira coisa que eles fizeram foi tirar o pessoal ali do online, né, começaram pelo site, porque... Não, televisão não. Então, começou o cara ali todo tatuado, aparecendo com sem manga. E aí foi dando certo, começou a reproduzir, os internautas começaram a gostar. E as emissoras, os meios de comunicação se medem por audiência. Se aquilo deu certo, vai para frente, né? Segue fluxo. E, Andressa, falando nesse assunto de quebrar esses paradigmas, justamente por conta da internet, né? Que a internet foi mudando muito, porque a Globo tem o padrão Globo, né, é muito engessado. E a gente tem um exemplo bem claro aqui, que é o Douglas Pinto, né, que aconteceu naturalmente, ele não forçou a situação, né,
e foram acontecendo várias situações, e hoje ele ganhou um quadro, né? Sim. Ganhou um quadro na TV Mirante, chamou Douglas. Eu acho que é Nossa, isso aí foi a coisa que eu mais elogiei, porque eu disse, meu Deus, eu nunca pensei, né? Mas assim, em outras redes e ali na região sudeste eu falo muito porque eles são muito à frente da gente no sentido de comunicação, de quebrar essas barreiras, já tem repórter que faz isso, que faz brincadeira e tal, mas aqui isso aí também vai da gestão, era muito preso, jornalista dançar, meu Deus do céu, isso é o fim do mundo, como assim? Parece que a nossa credibilidade está na seriedade de falar, a gente já brincou, foi muito aqui, eu não deixei de ser séria, eu não deixei de ter a credibilidade, e o Douglas, ele é de fato uma construção relevante e, ao mesmo tempo, é ele mesmo. Falaste de não perder a seriedade, né? A credibilidade, na verdade. Eu estava pesquisando um pouco sobre ti e eu vi que tu entrevistou a Mônica Moreira Lima quando ela ainda estava ainda lançando o livro, né? Antes de ter aquele programa na TV Guará. Uhum. Né? E na entrevista ela fala, eu falo as minhas coisas sobre sexo, mas eu na bancada, eu sou uma jornalista séria, eu não perco a minha credibilidade, quer dizer, ela soube separar as coisas. E é isso que acho que tem que ser feito, né? E é muito inteligente da emissora ouvir a internet, tá o tempo todo conectado, né? Porque não são duas coisas diferentes, uma completa a outra. Então, você ouvir esse feedback das pessoas da internet. Nós estamos gostando do repórter tal, o repórter tal fez isso, fez aquilo. Quer dizer, o Douglas Pinto, ele foi uma sensação na internet. Então, ouvir isso é uma coisa... A Inara já disse que era fã dele, né? Então, ela gravou um stories falando isso. E aí você trazer isso para televisão acaba que traz um pouquinho do público, né? Todo mundo gostou. As pessoas perderam o costume de assistir a TV, né? E há aí muitos anos eu já vi, né? Falando que a TV é a segunda tela. A primeira tela é o celular. Inclusive, às vezes você assiste televisão pelo celular. Eu costumo dizer que existe a televisão de bolso. E aí vai tudo que você produzir aqui. Não precisa necessariamente ser uma emissora de TV. Não precisa ter aquela estrutura toda para você produzir conteúdo e fixar as pessoas na tua audiência, né? Mudou. É a segunda tela. E a TV tem que aceitar isso e se encaixar nisso. Senão, não é que vai acabar, mas vai diminuindo a audiência e diminui a publicidade. As pessoas vão migrando naturalmente para a internet, patrocinando influenciadores, jornalistas que estão lá. Então, acontece. Ou se encaixa ou fica fora da caixa e acabou. Hoje, exclusivamente, teu trabalho é com o blog? O blog é uma das abas que eu trabalho. Assim, eu costumo dizer que eu não sou mais repórter de TV, mas eu sou repórter. E uma vez repórter, sempre repórter, pergunto, questiono, faço tudo. Inclusive, sou repórter no blog, né? Porque questiono as pessoas, falo. Eu faço assessoria de comunicação e, graças a Deus, as emissoras também separam isso. Porque quando estamos lá, vamos alinhando as nossas pautas e ninguém fica perguntando, questionando o blog, nada. Simplesmente, Andressa, vamos pedir uma autorização aqui de tal lugar. As pessoas sabem separar, isso é importante, porque eu sei separar. Né? Eu não estou ali para agredir ninguém. Eu acho que o meu espaço deve ser respeitado também. Então, o blog é uma aba, é algo assim, a mais. Mas não é algo que, hoje em dia, eu deixei ele de lado e digo, não, isso aqui não. Agora faz parte realmente do que eu quero construir daqui para frente. As pessoas têm um pouco de preconceito com blogs, né? Uhum. Principalmente aqui no Nordeste, porque a gente sabe que muita gente usa esse blog como eu vou te pagar para você falar bem de tal coisa. Ou para não falar, Ou né? para não falar, né? Já te pediram alguma coisa desse tipo? Já bem no comecinho, assim, nossa, foi uma discussão bem acirrada, assim, porque a pessoa diz, é inadmissível, você induziu as pessoas a pensarem de tal forma. Eu falei, não, as pessoas estão pensando por elas mesmas, mas foi uma visão minha aí que não é mentira. Mas fulano não é assim. Eu falei, sabe, que é assim. As pessoas têm pensamento, elas têm julgamento próprio. E não é que você esteja ali em um julgamento. A internet é do julgamento, mas a intenção não é jogar o hate para outra pessoa. É para fazer as pessoas comentarem. E nunca se ouviu o telespectador. O blog é isso. A pessoa vai lá e diz, não gostei, tiraram Soares do ar. Como assim? E tá lá. Então, assim, quem quiser ler, quem quiser pensar sobre isso, vai estar lá. É um lugar que jornalistas não falam, né, no feed, mas o leitor fala. Se alguém não vai gostar, paciência, né? Ninguém vai agradar a todos. E eu já estou acostumada com isso. A gente começa 20 anos. 20 anos fazendo isso, como assim eu não vou ter a contrariedade da opinião da pessoa, né? Mas quando eu vejo que a pessoa não gostou muito, aí talvez eu
freie um pouco, repense aquilo. Já aconteceu também. O blog é bem recente, mas já aconteceu. Falei, se isso, né, não sou muito bem, vou tentar aqui. Mas outras coisas não deu para fazer. Porque se eu for refém do que as pessoas se ofendem... Não vai acabar não fazendo nada. E o blog é bem respeitoso, por sinal, mas assim, se a pessoa se ofende... não gostei. Cara, leva na manha, vai de boa, assim... Segue fluxo. Se você for tentar agradar todo mundo... Não dá, blogueira nenhum... Agrada... Blogueira, meu amigo. Blogueira, incorporei. Então, hoje é jornalista blogueira ou blogueira jornalista? Sou uma blogueira com diploma. Eu uma blogueira com diploma. Com diploma, formada, pós-graduando aí, seguindo a vida. Tranquilo. Dá pra gente falar um pouquinho sobre as mudanças que vem acontecendo hoje em dia? Nesse ano tá tendo muita mudança aí. Mudança pra melhor, pelo menos eu acredito, né? Essa questão do Douglas, que a gente conversou, foi uma coisa muito interessante, né? Dele ganhar um quadro baseado naquilo que ele vem apresentando, que as pessoas vêm comentando dele na internet. Então, tem mais coisa vindo por aí? Bastante. Minha gente, é coisa que tem hora que não dá mais pra... Eu não acompanho, mas eu digo que eu também não sou presa ao factual. Aconteceu agora, eu tenho que postar agora. Eu prefiro fazer uma coisa mais produzida, apesar de que ela não é do dia, assim, e do que, agora eu vou postar, porque algumas tem que, tipo assim, a da Mirante eu tinha que postar logo, porque... Quando anunciaram lá, já estava tudo no blog, né? Então, mas é isso. Mas eu vejo assim, que apesar da gente anunciar muita coisa boa... Infelizmente, esse ano a gente teve muita coisa ruim. Demissão em massa, né? Uma onda de demissões é uma coisa muito ruim. Muito ruim mesmo. Muita gente fora do mercado no final do ano, pelo amor de Deus. Aí, né? Pelo amor de Deus. E aí eu fui ver em outros estados também o que estava acontecendo. Em São Paulo, né? Que a gente acha que não vai acontecer. Tudo a gente acha que em São Paulo é melhor. Mas aconteceu a mesma coisa ou até pior, porque a CNN também fechou tudo, demitiu uma galera. O Boris Casoy já estava revoltado com os blogs. Acontece, todo jornalista se revolta com o blog e não quer que falem deles, mas tudo bem, é sobre isso também, tá? Mas assim, eu acho que tem muita coisa, né? Por exemplo, a TV Guará já está tentando aí se reerguer. A gente sempre dá uma cutucada, porque não dá só para elogiar. E muito menos onde tem demissão, muito menos onde tem essa questão do piso salarial. Tem gente se adoecendo, tem gente que vai para a INSS, tem gente que não recebe auxílio de ninguém, né? A pessoa não recebe. E aí, outra coisa, o jornalista ele tem uma capacidade mental extraordinária. Você joga uma coisinha, ele pega 10. E você não precisa dizer nome de ninguém, porque o meu setor jurídico, o doutor Ismael Gama, não permite. Então eu digo, isso aqui? Ele falou, não. Né? Vamos falar de outro jeito. Eu posso usar essa imagem? Ele pode. É uma imagem de domínio público. A gente tem um cuidado. Né? E eu não estou sozinha nessa. Ninguém revisa meu texto, porque eu reviso, às vezes erro alguma coisa ali. Mas na questão mesmo jurídica, a gente tem muito cuidado. Mas não dá para colocar atrás da cortina mais, sabe? O problema. Mas dá pra gente seguir e pensar assim, poxa, será que vai melhorar? Tem muita coisa para melhorar ainda. Tem muita coisa para melhorar. Então, vamos tentar mudar também a visão do dono ali, né? Eu soube que já... Quem é essa aí? Quem é essa aí? Aí cada um diz alguma coisa. Mas que bom que vocês estão preocupados. Vou estar falando agora para vocês. Estar falando é ótimo no gerúndio. Mas que bom, né? Repensa. E a pessoa, não podia falar disso. Podia, tá aqui no papel. Eu peguei o documento, digo, gosta do documento, está aqui. Podemos falar assim, eu posso falar sobre isso. Então, a gente sempre vai incomodar alguém. Jornalismo é isso. A publicidade, ela elogia as pessoas, né? O jornalismo, ela incomoda as pessoas. As pessoas estão ali para serem questionadas. E aceite isso, sabe? Aceite como uma forma de fazer você crescer. Não existe crítica construtiva. Reconstrua o jornalismo. Você que está na aba ali em cima, faça isso. Vamos junto, tamo junto. É isso aí. A gente precisa também ouvir aquele feedback, aquelas críticas para saber se o nosso trabalho está agradando mais do que desagradando, não é isso? Sim. Olha, que conversa maravilhosa que a gente teve aqui, Foi falando ótimo, desse gostei. mundo, né? Até o mundo do jornalismo, os bastidores, algumas curiosidades e principalmente ouvir um pouquinho da tua vida, da tua experiência, que foi maravilhoso pra gente. Muito obrigado. Já acabou, gente. Sigam, Poxa. Acabou, foi rápido, né? Nossa. Passa rápido, um papo 3 horas a rapidinho. pessoa conversando, achou ruim que acabou. Sigam a Andressa nas redes sociais, A Miranda TV não é Vanessa e nem Amanda. a Miranda TV. Muito obrigado a vocês todos por acompanharem Obrigada, a gente. gente.
Sigam também nossos patrocinadores. Não esqueçam de pedir o nosso cachorro louco, né? A gente já tem ali, o nosso já chegou, nosso hambúrguer já chegou, já a gente vai comer, tá? O Pode Blá, ele tem a direção e a produção de Henrique Paz e a colaboração técnica de Marcos Pantoja do Estúdio Intéritos. Então, aqui a gente finaliza mais um episódio. Muito obrigada, Andressa. A gente se vê na próxima segunda-feira. Até lá!